Fala galera, beleza? Vocês também estão legais, tranquilos de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, o governo brasileiro, Jair Bolsonaro, tá, conjunto com seus ministros aí, Paulo Guedes e tal, principalmente a equipe econômica, prometeu uma reforma tributária que ainda não foi lançada lá pelo governo, tá bem atrasado o processo, mas que pretende voltar, ao contrário do que foi dito durante toda a campanha por vários dos ministros do Jair Bolsonaro, com a antiga CPMF. O que seria essa reforma tributária? O que seria essa CPMF? Por que ela é tão maléfica assim, está sendo tão contestada pela população em geral? Se você quer saber isso e muito mais sobre economia, política, geopolítica, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Tamo junto? Então tá. Bom, galera, é o seguinte, ó. Uma reforma tributária, ela é mais que necessária para o nosso país, a gente sabe disso, tá? Por quê? Porque no Brasil hoje a gente paga muitos impostos e muitos impostos de maneira errada. A gente paga muitos impostos, por exemplo, no consumo, que é um tipo de imposto que não distingue classe social. A gente paga muitos impostos para pequenos empreendedores, né? A galera, por exemplo, que vai contratar um funcionário. Geralmente, se você paga 5 mil para o cara, ele está custando para a empresa mais ou menos uns 10 mil reais. É um absurdo, isso dificulta a contratação, isso dificulta a geração de empregos. Essa taxação no consumo, ela dificulta o consumo, fazendo com que as empresas tenham menos lucro, contratem menos funcionários, ou seja, a nossa carga tributária é um dos grandes gargalos econômicos do Brasil. E é por isso que ela tem que ser feita uma reforma mesmo, tá? Isso é mais que nítido que isso precisa acontecer. E o Paulo Guedes, né, o grande defensor, teoricamente, aí do liberalismo econômico, vamos privatizar tudo, não sei o quê, ele apresentou uma reforma tributária que dizem, e ele já falou pela boca dele mesmo, que ele quer taxar as movimentações financeiras, mais ou menos como foi a CPMF. O que era a CPMF? A CPMF ela foi criada durante o governo Fernando Henrique, um governo que precisou aumentar bastante os impostos graças a uma tentativa de ajuste fiscal que a gente precisava, onde cada transferência bancária, por exemplo, eu vou fazer uma transferência para uma outra pessoa. Se eu transfiro R$1.000, uma porcentagem da minha transferência, ela vai para o governo, é o imposto sobre transferências bancárias, movimentações financeiras, e o cara que vai receber também vai ter que pagar uma pequena porcentagem. Isso era a CPMF. Galera, esse tipo de imposto, ele além de ser totalmente não ético, ele é injusto. Ele vai fazer com que as pessoas relutem em gastar dinheiro, que é justamente o que o Brasil precisa para se recuperar economicamente. Vocês percebem o problema disso? Vocês percebem o problema dessa grande movimentação financeira? O Paulo Guedes alega, né, que ele está tentando recriar essa CPMF, que provavelmente vai ser de 0,2 para quem for fazer o depósito e 0,2 para quem for o tirar. E pode chegar até 1%, né, dependendo, isso para cartões de crédito, débito, etc. Ele está falando isso por quê? Porque ele vai querer onerar essa movimentação financeira, que segundo ele pode ir até 180 bilhões de reais. Juro que eu não sei aonde que eles acham esses números, tá? Os economistas eles são bem falaciosos desse aspecto. Porque ele quer reduzir os impostos na criação de empregos, né, nas empresas. Eu acho particularmente isso interessante, mas você alegar, galera, que você vai sobretaxar as grandes, vai tirar as taxas das empresas para taxar as movimentações financeiras, não faz o mínimo sentido econômico. O que a gente precisa taxar aqui no Brasil, porque se a gente realmente, né, só tirar os impostos, a curtíssimo prazo o Brasil vai ter um déficit fiscal muito grande. A gente não pode irresponsavelmente baixar os impostos, mas a gente poderia sobretaxar, por exemplo, no imposto de renda. A gente tem aqui no Brasil um imposto de renda que a carga máxima é de 27,5%. Então, quem recebe 5 mil reais paga 27,5% no imposto de renda e quem recebe, sei lá, 50 mil reais também paga os mesmos 27,5%. Isso é totalmente injusto, porque o imposto de renda ele é um imposto aqui no Brasil que pode distinguir classes sociais, fazer com que o rico que tem mais dinheiro consiga pagar mais, uma coisa mais justa, e o pobre que recebe menos dinheiro consiga pagar menos e tem até mais dinheiro para consumir, etc. Ou seja, uma proposta completamente fora de propósito. Bem provavelmente isso não vai passar. A gente sabe que a CPMF ela sofre grande resistência de vários setores da sociedade e ainda bem que existe o parlamento, né? O parlamento que é tão criticado por setores do nosso governo federal, ainda bem que existe a Câmara que já se mostrou contra isso, os 513 deputados, e os senadores, né? Os 81 senadores também se mostraram contra. Lembrando que o governo federal ele demorou tanto para lançar uma proposta de reforma tributária, e aliás ainda não lançou, está completamente atrasado, que já existe uma proposta de reforma tributária no Senado e outra no Congresso, que ainda não foram apresentadas para a gente. Mas a gente sabe que existe uma interligação entre eles e logo menos uma proposta tributária, uma proposta de reforma tributária vai ser apresentada, talvez em conjunto, né, pelo Congresso Nacional, e eles até esqueçam essa proposta de reforma tributária do Paulo Guedes.
que eu espero que isso aconteça, porque CPMF não dá. Lembrando, né, existem vários tweets aí que foi... A internet é uma beleza por isso, né, porque a gente consegue resgatar o que foi dito pelas mesmas pessoas que hoje defendem a volta da CPMF num passado não muito recente. Não muito distante, aliás. Se a gente for pegar, por exemplo, o Bolsonaro, ano passado ele prometeu que não ia voltar a CPMF. E está falando agora em criação de imposto de movimentação financeira, não faz o mínimo sentido. Paulo Guedes, você decepcionou tanto a galera que não gosta de você, quanto os reais liberais, que achavam que se realmente fosse fazer uma medida, né, de acabar com os impostos e tal, e está falando em colocar taxas em movimentação financeira, não faz o mínimo sentido. Beleza, galera? Deu para entender o que é essa CPMF e por que ela não vai passar? Não tem jeito de passar. Isso não vai passar, tenho plena certeza. Para nossa sorte. Belezinha? Se vocês curtirem então, galera, já deixa seu like, se inscreve no canal. E é isso aí. Beijos, abraços e tchau.